No nosso trabalho, nós iremos falar sobre os cordados. Eu especificamente falarei sobre os cefalocordados. Os cefalocordados são um subfilo dos cordados que está dentro do reino animal. Os cefalocordados, eles estão juntos no filo cordados, com os urocordados e os agnatos. Todos eles são animais marinhos. Os cefalocordados são representados pelo anfiquioso, que significa que são animais que têm o corpo afiliado em duas pontas, ou seja, eles têm só duas pontas, eles não têm patas ou qualquer coisa do tipo. O termo cefalocordado vem do fato que a notocorda vai da cauda até a região cefálica, então notocorda mais região cefálica. A região cefálica é o cérebro. Tem um corpo que lembra de um peixe. Eles têm de 4 a 6 centímetros de comprimento e 0,5 centímetros de espessura. Então eles são muito pequenos, muito mesmo. Eles também têm um corpo quase transparente e a musculatura é toda segmentada através da fina epiderme que eles têm. Os cefalocordados têm 3 nadadeiras interligadas. A nadadeira dorsal, a nadadeira caudal e a nadadeira ventral. Também os cefalocordados, eles têm cerca de 30 espécies. Bom, os cefalocordados também tem uma coisa muito interessante sobre eles. A boca deles, ela é assim. Isso é chamado de cílios bucais. Esses cílios bucais impedem a passagem de areia e qualquer outra coisa indesejada. Eles só filtram o alimento. E o que os cefalocordados se alimentam? Os cefalocordados se alimentam de plânctons. Plânctons são seres vivos que eles não se mexem, eles ficam apenas indo com a maré. E aqui eles estão indo contra a maré. Também, durante o dia, os cefalocordados passam cerca de umas 18 horas enterrados na areia em águas rasas. E somente durante a noite eles saem da areia atrás dos plânctons. Tem outra coisa também sobre os cefalocordados, é que eles têm fendas, que são essas bolinhas aqui, nas faríngeas deles. Nas faríngeas ocorre a troca de gás carbônico por oxigênio, e daí a circulação é feita por um sistema fechado, e os vasos contráteis são os vasos contráteis impulsionam o sangue, e esse sistema todo é formado pela corda dorsal, que é a notocorda, e são essas bolinhas roxas aqui, que é ligada até a região cefálica, que eu falei lá no início. Esse sistema todo é formado pela vesícula cerebral e a notocorda. Então é tudo isso que dá força ao cefalocordado, que impulsiona ele. Ele nada exatamente como um peixe, porque ele tem a nadadeira dorsal, a caudal, mas ele não tem as outras nadadeiras que seriam localizadas mais ou menos aqui, iguais às dos peixes. Também conhecido como tunicados, pois possuem um evolutório no corpo, também é denominado celulose. Eles possuem um curto tempo de vida e o maior representante dos urocordados são os acídeos, que se parecem com um pinche de mais ou menos 8 centímetros. Eles são animais marinhos e eles filtram águas mais alimentos. Eles são sésseis, ou seja, são fixos ao solo. São hermafroditas e os gametas são levados pela água.
urocordados possuem notocorda na fase larval, que serve de base para a axial. Eles possuem um coração na região ventral que fazem dois sentidos, sentido fendas brânquias e sentido fenda órgãos. Eles possuem circulação. A reprodução, na maioria das vezes, é monóica. Pode ser sexuada ou assexuada por brotamento. E eles possuem dois sifões, o sifão inalante e o sifão exalante. O sifão inalante é a boca do animal por onde entra a água. E o sifão exalante é por onde sai a água e os restos de comidas, que são na maioria das vezes plânctons e os gametos. Os urocordados formam um zigoto e depois formam a larva, que possui tubo nerval, fendas mais o coração, notocorda e cauda. Atenção! Depois de deixarem a fase larval, eles se metamorfoseiam e a cauda e a notocorda somem. Assim, eles se tornam sésseis e fixos ao sol. Característica dos agnatos. Eles também são conhecidos como ciclostomates ou ciclostomos. Eles são animais vertebrados aquáticos e primitivos. Eles são encontrados em ambiente de água doce ou ambiente de água salgada. Eles não têm mandíbula, o que diferencia eles dos outros tipos de peixes. Eles possuem uma boca circular, onde eles sugam seu alimento. Seu corpo é de formato alongado e cilíndrico e sua pele tem numerosas glândulas mucosas e ausência de escama, o que significa que a pele dos ciclostomates são uma pele lisa. Eles são ectotérmicos, ou seja, a temperatura do seu corpo varia. Eles não possuem nadadeiras pares e as empares dorsal, caudal e anal são pouco desenvolvidas. Seu sistema vertebral é composto por cartilagem e não por ossos. Sua respiração é braquial, ou seja, a água entra pela boca e sai pelas fendas. Eles não têm estômagos e glândulas salivares, mas apresentam crânio rudimentar, que significa que é pouco desenvolvido também. E seu coração tem duas câmeras, o atril e o ventrículo. Sua circulação é simples e venosa. A sua excreção é feita por um par de rins apenas. A excreção é tudo aquilo que teu organismo não precisa mais e é retirado para fora. E nos ciclostomatos é a ureia e a amônia. Eles possuem olfato e seus olhos e orelha são internos. São encontradas em água doce ou salgada. Elas podem ter até 1 metro de comprimento. Elas são ectoparasitas, ou seja, elas utilizam a boca em forma de ventosa. Ventosa é um órgão de fixação, então elas usam a boca em forma de ventosa para se fixar no corpo de outros peixes. A boca delas possui dentículos de queratina, que são utilizados para raspar pelo corpo do hospedeiro até perfurá-lo. As glândulas salivares possuem uma substância que impede que o sangue do animal coagule, permitindo que ele extraia o sangue e os tecidos corporais desse animal. Elas possuem olhos grandes e elas possuem 7 fendas branquiais. Elas são localizadas do lado do corpo e a água entra então pela boca e sai pelas fendas. Na época de reprodução, elas vão para a água doce. As fêmeas elas colocam em cerca de 200 mil ovos e em covas no fundo dos rios. Então os machos cobrem eles com espermatozoides, ou seja, ocorre a fecundação externa. Depois da fecundação, a larva é chamada de amocete, ou seja, ela não tem olhos e dentes, e ela permanece enterrada por 5 anos.
Depois desses 5 anos, elas vão para os rios ou mares e depois acontece a fase de metamorfose. As feiticeiras, elas são da classe Myxine, possuem 14 espécies e são carnívoras. Elas se alimentam de pequenos crustáceos e peixes lentos, e elas fazem isso com seus 6 tentáculos e seus pequenos dentes. Seus olhos são degenerados ou rudimentares e são cobertos por uma pele espessa. A coloração vai de rosa até a púrpura e possui um grande número de glândulas de muco. Eles são monóicos, ou seja, cada indivíduo apresenta um dos sexos de forma funcional. O desenvolvimento é direto, não possui estágio larval, e elas são semi-enterradas no fundo dos mares em substrato lamacento.